Hoje, nós vamos abordar aqui no Manhã Boa Nova, André, a Lei Romeu Mion, que institui a Carteira Nacional do Autista. Qual a importância de uma lei como essa, na sua opinião? Toda política pública que promove inclusão é bem-vinda e necessária. Isso vale para as diversas variações do autismo e vale para toda e qualquer limitação de ordem física ou mental. São cidadãos brasileiros, merecem respeito e oportunidade. Então, louvo a iniciativa e acho que ela chega em boa hora. Que vivemos tempo de tanta intolerância e preconceito. Sim. Que toda política de inclusão que promova essa condição das pessoas serem reconhecidas na sua dimensão humana. Somos todos iguais. E uma pessoa com autismo é uma pessoa que vai demandar, em determinadas circunstâncias, algum cuidado. Mas, essencialmente, ela tem os mesmos direitos que todos nós. Muito bom. E foi publicada aí no dia 9 de janeiro a Lei 13.977/20, que institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista de expedição gratuita. A norma foi batizada com o nome Romeu Mion, em referência ao filho do apresentador Marcos Mion. A nova lei prevê que com o documento, a população autista tem a prioridade de atendimento em serviços públicos e privados, especialmente nas áreas da saúde, educação e assistência social. De acordo com a lei, a carteira poderá ser emitida pelos órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante requerimento, acompanhado de relatório médico com indicação do código da CID, a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. O documento valerá por 5 anos e, quando for revalidada, possuirá o mesmo número de identificação, de modo a permitir a contagem das pessoas com transtorno do espectro autista em todo o território nacional. O que você achou dessa lei, né, Deise? Nossa, perfeito, né? O André Trigueiro falou a respeito da inclusão. Sim. Realmente, todos nós temos que pensar nessa inclusão em todos os sentidos. Nós excluímos muita coisa ao longo da nossa jornada evolutiva. Como o André falou aí, ó, cara pálida, né? Nós somos, assim, os melhores, a civilização melhor. Então, o André falando, eu lembrei os indígenas, quando acontece algum fato assim, onde pai, mãe da criança falece, os indígenas acolhem aquelas crianças. Eles não deixam a criança ao relento. Então, essa criança vai ter um desenvolvimento social, familiar, do mesmo modo. Olha só a evolução deles também. Coisa que nós, seres, né, superiores, quantas crianças estão aí ao relento, né? Então, a inclusão é bastante importante, a inclusão nesse TEA, né, o transtorno de espectro autismo. Espectro porque tem uma variedade enorme de graduação. E colocar isso, já mostrar isso, é muito importante, porque não se falava muito pelo contrário, se escondia, né? E o Mion fez questão de mostrar o filho, de dançar com o filho, né? Fazer bastante coisa para mostrar, olha, ele pode ser incluído, sim, em várias atividades. É claro, hoje a gente vai falar bastante sobre isso, existem graduações que realmente precisam ser contidas, com medicação, contidas mesmo, às vezes até para a segurança dele e das outras pessoas. Mas um transtorno mais leve é muito fácil ser incluso na sociedade. Edson? Quando a gente fala em inclusão, a gente tem que pensar por que a gente tem que falar sobre isso, né? Porque não deveríamos falar sobre isso, né? Muito bom. Se nós tivéssemos realmente uma sociedade organizada de forma a ver o ser e não o ter,
talvez a gente não estivesse falando em inclusão. Como a sociedade aí fora ela é organizada, quando eu falo aí fora é porque nós aqui pensamos diferente, né? Mas como ela é organizada de forma ao lucro, à produção, à produtividade, aqueles que não conseguem atender a esses requisitos acabam sendo descriminalizados. Isso. Preconceituosamente, inclusive. Então, pessoas que não conseguem responder para a sociedade da forma como a sociedade está organizada ou exige, essas pessoas são alijadas, né? Elas são deixadas de lado. Por isso é que a gente está falando em inclusão. Tá? A Deise falou muito bem aí, eu acho que o Marcos Mignon, né? Tem gente que critica, tem gente que elogia. Eu acho que ele, como um pai e como uma pessoa que tem visibilidade, resolveu, né, de alguma forma, chamar atenção para isso. Falar, olha, o que vocês estão fazendo aí? Tá vendo que existe aqui uma situação? Ele é meu filho, ele faz isso, ele faz aquilo e por aí afora. Então é preciso, às vezes, sabe, que venha um tipo de eu vou chamar uma palavra aqui que talvez não seja mais adequada, né? Que venha um escândalo para que adequada, sim. Para que as pessoas despertem para discutir o assunto, né? Como um alerta e tal. Então, na minha opinião, o dia que nós tivermos uma sociedade um pouco mais organizada, né? Um pouco mais justa, um pouco mais sensível a essa questão da lei de sociedade, do entendimento das diferenças, da aceitação dos contrários, nós não vamos mais ter esse tipo de problema. E esse tipo de situação que nós estamos discutindo hoje, a promulgação dessa lei aí, eu achei excelente. Até para fazer as pessoas até conversarem sobre o assunto, né? E pensarem, puxa, pode ser o meu amanhã, pode ser um sobrinho, pode ser um... Né? Sim. Eu tenho um sobrinho que ele tem esses sintomas, mas ele é mais agitado. Quer dizer, então eu via o que a minha cunhada sofria para ir levar ele no médico, para levar ele as pessoas nos ônibus não aceitavam. Exatamente. Se isolavam. Porque ele, na verdade, ele... Agitado, né? Ele é agitado. Né? E como ele não fala direito, então ele tem aqueles grunhidos, gesticula, né? E aí as pessoas se assustam. Você também não pode recriminar as pessoas por se assustarem, porque elas também não entendem, tá certo? Agora, se a sociedade discutisse mais esse assunto, né? Se a gente conseguisse enxergar que existe uma razão para as coisas e por aí afora, né? Por que cada pessoas estão vivenciando essas situações, a gente poderia, nesse nível de discussão, talvez criar um ambiente adequado à inclusão de todos. No meu modo de ver, lógico, né? Agora, houve aí uma demora na criação de uma lei como essa, e na sua opinião, Edson? Eu não sei dizer se é demora, né? Eu acho que... É assim, nós estamos vivenciando, no nosso país principalmente, né, uma situação tão caótica, politicamente falando, essas questões todas, não vão envolver política aqui, mas é para a gente entender. A gente está com tantas dificuldades em outras áreas que esses assuntos vão ficando para trás, entende? Eles não são os mais... Segundo plano. Eles não são os prioritários, tem outras coisas para resolver, né? Então, acaba ficando. Eu acho que veio no momento em que alguém se dispôs, como o Mignon, a chamar atenção para o assunto, né? E aí começa a se discutir sobre isso, né? Tem que ter lei, né? Tem que ter lei. A partir do momento que tem lei, tem punição. Porque nós ainda estamos naquele de ganhar ou ser punido. Estamos nesse nível ainda, infelizmente. Então, tudo tem que ter lei. Se você discrimina agora uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, você pode ser multado, você pode ser preso. É como outras leis que nem deveriam existir. Lei Maria da Penha, gente, nem deveria existir, mas tem que existir. Por quê? Porque ainda estamos nesse processo evolutivo. Estamos ainda com pessoas que não entendem e precisa responder no bolso e no físico. E é assim que funciona neste momento. No físico, não bater, claro. Mas prender,
encarcerar, né? Retirar da sociedade uma pessoa que agride, que em qualquer sentido, né? Então, isso tem a ver com o que eu estava falando, Exato. da forma como a sociedade está organizada, no sentido de que se privilegia o ter e não o ser. Né? Um dia que a gente conseguir criar uma sociedade em que o ser se sobrepõe ao ter, que você valorize mais, né, o ser do que as posses, do que, né, o marketing que a pessoa tem por trás dela. Quando você olha uma pessoa e você valoriza porque ela está bem melhor vestida que a outra, que hoje é assim que acontece, né? Muito. Então, quando Aí você... chega um ladrão bem arrumado. Então, Você pode. Você pode, porque você está bem arrumado. Já pensou? Por que eu estou falando isso, na verdade? Só para despertar aí uma questão para que a gente possa pensar no assunto. Quer dizer, a forma como isso está organizado faz a gente ter esse tipo de situação. Com certeza.